Olá, doutor, olá, doutora. Hoje a gente vai ter mais um vídeo, mais uma discussão de caso em vídeo para vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Henrique Meister, eu sou médico e eu ensino outros médicos a viverem apenas do seu consultório particular através de uma nova homeopatia. E é isso que a gente vai ver na prática hoje. Um caso discutido através do método Chiron, método que simboliza essa homeopatia. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve. E se você curtir esse vídeo, manda aquele joinha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, beleza? Então curte aí o caso de hoje. Até mais. Então vamos lá, pessoal, para mais uma discussão de caso clínico. Como sempre, eu vou colocar aqui em cima um link para vocês acessarem a playlist com os vídeos fundamentais. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a algum conceito que a gente fala aqui, a discussão de algum aspecto, provavelmente nesse vídeo, nessa série de vídeos, você vai encontrar resposta para isso. Se eventualmente você não encontrar, fique à vontade para mandar aqui nos comentários para você tirar suas dúvidas, beleza? Oi, Stephanie, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Então, eu atendi um caso que eu acho que vale a pena não, mas é mais uma forma da gente discutir, da gente tirar dúvida. Então, é um caso de uma menina, de uma moça, né, 34 anos. Ah, nas palavras dela, ela vem com um ritmo de trabalho frenético, ela usa esse adjetivo, em que ela se compromete muito com o trabalho, também com a rotina que ela tem de mãe em casa, e ela acabou evoluindo com dores no peito, dores em aperto no peito. Isso acabou preocupando, fez toda a investigação cardiológica, tudo. Os filhos e o marido, o filho e o marido já tinham consultado na homeopatia, então ela achou que seria um bom momento também dela começar. Hum. Ela tem história de varizes, usou anticoagulantes na gestação, que segundo ela tinha um risco de trombose, retirada de um cisto nas costas aos 22 anos também como histórico. Ela diz que ela usa passiflora quando ela está ansiosa, e isso faz com que ela se acalme, com que ela consiga dar conta do trabalho que ela tem, mas daí ela acaba se esgotando para as demandas que ela tem de casa e como mãe, e daí ela toma um energético para compensar. Então ela está nessa de estimulante e calmante, assim. Na época da faculdade, ela já tomava muitos estimulantes para ficar acordada. Inclusive, nessa época, aos 21 anos, ela teve um episódio de desmaio, seguido de uma paresia esquerda. Até também fez toda a investigação e tal. Um aspecto importante que eu coloquei aqui embaixo é que depois desse episódio aqui, ela teve que deixar de cursar direito, que ela cursava na época, para fazer essa investigação e tal. E isso faz com que hoje ela se sinta insegura e inferior por não ser uma profissional que tem uma graduação. Ela sempre quis fazer direito, mas não conseguiu retomar. Isso aconteceu depois desse episódio aqui. Então, aqui a gente tentou englobar e perguntar para ela a questão de tropismo. E aqui a gente já entra nas temáticas buscando aquela história da cronologia desde a infância até hoje. Então, na infância, ela adjetiva, né? Ela disse que foi uma infância turbulenta, muitas brigas entre os pais, e tinha muito medo que eles se machucassem ou até morressem de tão violento que era o negócio. E ela tinha poucos momentos de lazer que ela lembra entre os pais. Ela sempre se sentiu rejeitada pelos pais porque ela sempre soube que eles engravidaram muito jovens e se casaram só por causa disso. Então, ela, de uma maneira ou outra, ela se sentia muito culpada por se sentir responsável por todas essas confusões entre os pais. A, a mãe não a mãe demonstrava afeto diferente do pai, e a mãe sempre foi tida como um exemplo positivo por trabalhar muito. A mãe sempre trabalhou demais, acordava às 5 horas da manhã para trabalhar, e ela sentia que era muito injusto ela trabalhar tanto e sofrer do jeito que ela sofria no casamento. Em relação ao pai, ela não se sentia muito amada pelo pai, é um pai que não demonstrava afeto. E na adolescência ela cita que ela chegou a perguntar para o pai se o pai amava ela ou não. Tinha uma história de bullying também na escola pela obesidade e fazia com que ela se sentisse desvalorizada. E a mãe dizia para ela compensar isso se destacando, sendo inteligente e se dedicando nos estudos. E isso é uma coisa que ela disse que ela acabou levando para a vida inteira. Aos 17, os pais se separam e a mãe, pelas condições que elas tinham lá, a mãe foi abrigada, ela não tinha para onde ir, ela só conseguiu levar
a irmã mais nova. Então, ela e o irmão acabaram ficando com o pai, que entrou em depressão, e assumiram, segundo ela, o fardo, né, da responsabilidade pela casa, pelas contas, pelo trabalho. Nessa época, ela começou a escrever diários, ela não expunha por medo de julgamento das outras pessoas, tudo que ela estava passando, mas ela escrevia. E nessa época também coincidiu dela ter tido uma apendicite, bem nessa época, depois do divórcio dos pais. Ela se casou aos 21, também foi um ano no mesmo adjetivo que ela usa de turbulento, porque a sogra estava doente, faleceu logo depois. E os estresses atuais, ela diz que ela se autocobra, né? Uma autocobrança muito grande no trabalho, não é nem cobrança que vem de fora, ela mesma se coloca nessa posição. Ela sente que se ela falhasse, ela se sentiria julgada, como se ela fosse incapaz, como se ela fosse insuficiente. Aí tem aquele aspecto da insegurança, né? Por ela não ter conseguido cursar direito, o medo de não atender às expectativas, as suas próprias expectativas, e o medo também de não prover a família, de não sustentar a família. E a cor que ela escolheu foi a cor 10B, tá? Então é isso, o caso é isso. Vamos lá seguir a nossa, o nosso método, né? De seguir antes elencando o tropismo, seguindo para a temática, e daí, a partir disso elencado, a gente vai seguir para as questões da análise, tá? Tá aí ouvindo, Stephanie? Quer comentar alguma coisa? Tô ouvindo. Eu acho que, bom, a questão de tropismo tem uma questão neurológica aí, né? Acho que sim. É, essas questões da varizes, né? Acho que ela comentou alguma coisa assim. A gente pode Do botar vascular, circulatório talvez, também, né? Ou pode botar. membros. Uhum. Mais até vascular, eu acho, né? É. E aí, não sei se essas dores no peito pode pensar numa ansiedade, alguma coisa assim, É né? difícil, né? Porque a gente não tem uma etiologia para botar, por exemplo, cardíaca, porque deu tudo normal, né? Então, eu Uhum. não colocaria cardíaco, eu deixaria para ansiedade mesmo. E Tá. daí, esses aspectos mentais eu não conto muito dentro do tropismo, não. A gente vai jogar lá para temática. Eu vou Tá. colocar aqui um dor no peito, só para a gente ver se Uhum. aparece alguma coisa em matéria médica, sem especificar aqui a etiologia, né? Sim. Mas acho que é isso mesmo. Uhum. E a temática a impressão que dá ela é muito tem aquela questão de da família, né? Acho que tem isso e não sei se é uma culpa, né? Mas uma responsabilidade, um senso de responsabilidade grande, parece, né? Que ela tem, assim. E, Ela falou culpa, foi só naquela vez ali na questão de se sentir responsável pelas brigas, mas ela falou mesmo culpa, então vou colocar aqui a culpa sim. que mais? Um aspecto importante que eu acho aqui é essa questão do estímulo, né? Sim, Então, o fato dela usar desde em épocas diferentes da vida, ela tem essa ideia dos estimulantes, né? sim, Barra calmantes, né? Que ela também usou. os dois, né? Isso pode ser algo que nos ajude até em rúbrica mesmo, matéria médica, que é o desejo por estimulantes. Tem alguns remédios que têm essa característica. Que mais? Daí, acho que essa questão do trabalho, né? Então, acho que entra um Sim. pouco nesse Não sei núcleo se entra na familiar. responsabilidade, né, também. É, eu vou Ou botar se entra na... separado, mas acho que tá tudo meio, família, responsabilidade de trabalho, tá tudo meio, porque acho que é um exagero de trabalho, né? Uhum. É um workaholic mesmo, assim, não sei se a gente pode falar, não falou isso, né? Mas É como se fosse, né? é um exagero mesmo, assim, ela mesma disse que é um exagero, né? Ela dizia na consulta que tinha momentos que ela nem Exagero. almoçava, assim, por achar que não dava tempo e tal. Uhum. É o frenético, né? Ela usa essa palavra Sim. frenético. Ah, E aí acho que entra um pouco a insegurança, né? Não sei se isso. sim, sim, é uma coisa que ela fala. Uhum. Aí aqui a gente tem uma série de adjetivos como é que a gente vai botar? De minusvalia, assim, ou de falta Sim. alguma coisa, né? Então Uhum. ela tem a insegurança, a inferioridade, ambos por não Sim, ter o sim. trabalho lá. Ela tem o próprio bullying que leva ela a se sentir desvalorizada. Uhum. A gente tem
a rejeição dos pais, né? Uhum. Então a gente tem uma série de coisas aqui que colocam a gente uma série de adjetivos diferentes, né? Uhum. E tem também a cobrança de segurança. Cheguei atrasada. Oi, beleza. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Tranquilo. vocês? Tudo beleza. Ó, Ai, tô sem vídeo, né? vou botar aqui em cima aqui na tela. Você tá vendo a tela? Tô. Aí se quiser ir dando uma lidinha aqui, a gente está discutindo, a gente já chegou à conclusão que tem um tropismo neurológico, né, pelo fato dela ter tido uma emparesia, um tropismo vascular, membros, pelo fato de ter tido uma varíze lá, ter usado anticoagulante, e essa dor no peito a gente deixou só como dor no peito por causa a gente não sabe a etiologia, né? Aí, em relação às temáticas, a gente já colocou que ela tem essa questão do estímulo, né? Ela usa estimulante, desde sempre lá usou estimulantes para ficar acordada. Aí a Stephanie comentou da família, da responsabilidade, do trabalho exagerado, né? Uma coisa que ela fala desde o início. E daí agora a gente está elencando aqui todas essas sensações negativas dela. Então, a rejeição pelos pais, a insegurança, a inferioridade, a desvalorização, para a gente colocar tudo isso dentro de um mesmo núcleo, assim, né? Talvez até com coisas diferentes, talvez a gente até deva dividir depois, mas são várias coisas que levam ela a ter uma sensação ou se colocar numa posição de inferioridade em relação aos outros por diferentes motivos, assim, né? Então tem lá a rejeição, gravidor, a mãe, trabalho também, não amado, bullying, divórcio. Aí essa questão de assumir a casa, né? Que é a questão da responsabilidade. 17 anos, né? 17 os pais se divorciam, ela assume a casa, na mesma época ela tem uma apendicite também. Essa questão aqui do escrever diários, ela também é gerente lá no trabalho dela. Então isso é uma coisa que me lembra um pouco a série da Prata, sabe? Sim. De uma criatividade assim, o fato de ter um cargo de gerência também fala um pouco a favor disso. Essa questão do julgamento, você vê que ó, ela não expõe por causa de julgamento as questões que ela vivia. E tem uma outra coisa de julgamento aqui que ela falou. Não lembro onde é que está outro aspecto do julgamento. Ah, era injusto ela trabalhar, a mãe trabalhar e sofrer tanto no casamento. Então, tem uma questão de justiça, julgamento aqui também, que eu acho que pode ser uma temática. Pelo Bárbara, como você conseguiu ler aqui? Consegui, já li o casinho todo. Julgamento, turbulento, autocobrança que a gente já falou, a falha, né? Eu acho que isso aqui entra na questão da falha, que também pode ser um tema. Cura, medo. Tá. Eu acho que é isso. Algo mais que vocês queiram comentar do caso aí que vocês tenham visto? Algo que faltou? Eu acho Stephanie? que é isso mesmo, assim, por enquanto, que eu percebi. Uhum. Nessa fase aqui, é realmente esse brainstorm, assim mesmo, essa chuva de ideias, para a gente não precisa encaixar nada com nada mesmo, é elencar as coisas que chamaram a atenção, para que Uhum. daí nos próximos momentos a gente vá encaixando isso dentro de algo que faça sentido, sabe? Sim. Qual que foi a queixa principal dela, Henrique? É isso que ela falou aqui mesmo, ó, ritmo de trabalho muito intenso, comprometimento, e o que realmente levou ela a buscar foram as dores que apareceram no peito. Provavelmente por ansiedade, né? Ela investigou no cardio lá, estava tudo bem. Tudo normal. É. Sempre, né? Ela veio muito, isso é uma coisa também que eu acho que é legal comentar, ela veio muito, e eu acho que é natural que os pacientes sejam assim. Eu sempre gosto de perguntar no final da consulta, o que que você espera com esse remédio, então, que a gente vai te dar, né? O que que você quer que ele faça, né?
E a maioria das pessoas, ela vai falar assim, não, eu espero que ele melhore minha ansiedade, né? Acho natural que eles pensem isso. Não, quero que ele melhore minha ansiedade. E nesse momento, eu sempre veio com uma ideia meio de alinhar expectativas, meio contra-intuitivamente, assim. E eu sempre falo, eu acho que a pior coisa que eu poderia te dar seria um remédio para melhorar a tua ansiedade. Aí eles sempre param assim, falam, "Ah, como assim?" Porque realmente, se vier uma medicação de fora, que simplesmente por ela tomar essa medicação, essa ansiedade melhore, realmente eu acho que é a pior coisa que a gente poderia fazer por ela. Porque seria uma medicação silenciando um sintoma, que no fundo, pela história fica claro, e até acho que ficou claro para ela, é reflexo de um processo que ela carrega desde a infância. Então, é óbvio que a Sim. gente quer que o remédio melhore a ansiedade, né? É claro que a gente quer, mas porque ela vai começar a agir nas raízes do processo que levam ela a estar no estado atual. Então, enquanto ela não ressignificar os processos que ela viveu, enquanto ela não reentender esses processos, é muito pouco provável que qualquer tipo de remédio traga uma melhora definitiva na ansiedade dela. Então, acho que esse aspecto da consulta, de alinhar expectativas e fazer ela entender isso, inclusive orientando ela a começar um processo de terapia, inclusive ela se munindo de outros aspectos, eu acho que é bem importante que a gente sempre faça, para que eles não caiam na E na ilusão de que vai na primeira ilusão de que o consulta. remédio vai resolver, é isso aí, Sim, né? Então, porque não vai, né? Mas ela já, na própria consulta, quando a pessoa fala essa história de vida, ela mesma já consegue perceber que tem alguma coisa. No momento, por exemplo, ali, que a mãe sai de casa e ela tem que assumir tudo, aquele momento que ela tinha para viver um sofrimento ali, ou para viver um processo difícil que ela teria que ter vivido, ela não teve nem tempo disso. Ela teve que trabalhar, sustentar, e aquilo foi jogado para uma sombra, e obviamente aquilo vira um trauma, um nódulo ali que vai dar o ar da graça em algum momento da vida, não tem jeito, né? Então, é pegar esse momento, ressignificar esses processos, muito com o processo de terapia, eu acho super importante que os pacientes façam, potencializado e muito pelo remédio homeopático. Então, o remédio homeopático tem que ser um fator, assim, que é um catalisador desse processo, assim, ele entra como algo que gera insights muito mais rápido e seja realmente determinante para essa melhora, mas ainda assim pelo processo de ressignificação dos processos, né? Não sei se isso faz sentido para vocês. Total. Beleza. Então tá. Então acho que de temática é isso. Vamos lá pensar nas séries? Vamos ver até que ponto aqui ela chega nas séries. Vocês estão vendo a minha tabelinha aqui? sim. Sim. Então, aquela história da gente sempre, a princípio, ignorar os extremos, né? São questões muito, muito peculiares que a gente acaba não vendo com tanta frequência. E começar aqui pelos lantanídeos e indo para baixo, ou para cima, né? Pelo ponto de vista, para entender até onde ela vai e qual que é o foco desse processo que ela vive, né? Eu não vi nenhum aspecto lantanídeo, então lantanídeo lembrar aquele aspecto do autoconhecimento, autocontrole, dessa questão de ter esse insight muito presente de que o problema está nela, que essas questões de sombra mesmo, do aspecto junguiano, né, psicoterapêutico, né, do aspecto de entender que o reflexo dela, que reflete esse exterior, eu acho que falta um pouco, ainda não está nesse aspecto, não é por aqui que ela começa, eu não acho que ela atinge esse processo, não. Assim como eu não acho que ela atinge a série do ouro. Eu acho que ela não tem esses aspectos. Por mais que ela tenha responsabilidade, eu acho que é uma responsabilidade muito mais de tarefa, né, de dever da série do ferro do que do ouro. Então eu não colocaria ela como série do ouro, não, tá? Apesar de que ela tem esse aspecto de ajuda, carregar fardo, mas no ouro é sempre aquele cara que tá lá no topo e ele ajuda quem tá abaixo, uma benevolência, assim, sabe? E isso eu Uhum. não vejo muito no caso dela, tá? Se a gente tivesse essa etiologia bem definida como algo cardíaco mesmo, talvez esse tropismo cardíaco da série do ouro poderia ser algo que nos confundisse aqui, ou nos ajudasse, na verdade, né, para definir esse tropismo já no ouro. Mas como a gente não tem, então, a princípio fica em stand-by aí essa definição. Aí prata, aí eu acho que sim, ela já toca na prata, como eu mesmo falei, né, no aspecto ali, ela tem um cargo, né, um cargo de gerência, né, ela tem aí uma equipe como subordinados dela,
e o próprio fato dela ter essa criatividade de se transmitir os sentimentos escrevendo. Isso é algo que chama atenção para a série da Prata. Além dessa questão aqui de se colocar, né, meio humilhado, meio ferido, né? Ela não falou humilhado, mas ela colocar assim numa posição de inferioridade em relação aos superiores dela no trabalho e tal, por não ter uma graduação. O próprio fato dela querer ter feito direito, né? Direito também é uma coisa bem relacionada à prata, tá? Então não sei se é o foco do problema, mas ela chega até prata, pelo menos nessa visão superficial. Faz sentido? Sim. Mas eu pensaria nela como um ferro, talvez. Não sei. Sim, sim. Então, o fato dela ter chego até prata, com certeza a gente Ela vai ver uma chegando. coisa das séries anteriores. Ah, Aí basta a gente entender, será que ela chega até prata, mas o foco é prata? Ou será que ela chega até prata, mas o foco é outra série, né? Então aí entra isso que você falou mesmo, Stephanie. Eu acho que ela tem muitas coisas de ferro, né? Seja é. na questão da responsabilidade, do dever, da culpa, da falha, tudo isso eu acho que é muito de ferro mesmo, tá? Então é esperado que ela tenha silício e carbono também, né? O que Hum. vocês acham que fala a favor da série de silício e de carbono? Tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Talvez essa questão da autoestima pouco desenvolvida, né? Do Boa, eu acho. carbono, Sim. assim. Uhum. E Até essa própria questão das violências na infância, né? Essa é, questão dos pais, essa questão da rejeição. Vocês percebem que ela se sente rejeitada porque, para ela, né? Às vezes nem é real isso, mas para ela a concepção não foi desejada. Então, isso é bem um aspecto de carbono, né? Aí do silício eu achei essa questão também dela escrever, né? Que, Uhum. essa Pela questão do comunicação. domínio mesmo. Uhum. Eu acho que no silício também tem um aspecto desse da própria família, né? Dela ter parece que ela tem o trabalho do trabalho mesmo lá. E quando ela chega em casa, ela tem um segundo turno, que é assim, que é a questão da Do família, da filho, então. maternidade, né? Hum. Isso é uma coisa também que eu acho que é. Então eu não consigo ter muito claro esse foco, assim, qual que é o foco claro das coisas, sabe? Talvez ferro mesmo tenha mais coisas, ou talvez a própria prata pela questão do trabalho, que tem um peso grande. O que vocês acham? Vocês acham que tem um foco assim mais claro? Eu acho que mais ferro, né? Essa Eu questão do também. dever com a casa, essa responsabilidade cedo de assumir a casa com o irmão. Eu tô vendo aqui uma coisa que fala a favor, às vezes a gente tem algumas dicas, né? De lantanídeo. O bullying é muito lantanídeo, sabe? O bullying é uma Hum. coisa que tem de lantanídeo, mas acho que é só isso. Deixa eu ver se tem algum, acho que só isso. Beleza, então a gente já tem aqui a questão das temáticas que a gente levantou, os tropismos. Na análise, então, a gente percebe que ela chega até prata, uma dica ali de lantanite, ali bem pouquinho, bem discreta, com foco que a gente chegou à conclusão que seria talvez no ferro, né? Então, novamente, pessoal, perceba, a gente está já num momento avançado, assim, da análise, e até agora a gente não pensa em remédio algum, a gente não pensa em nada, a gente só se dedica a compreender o remédio, a compreender o paciente em todas as suas peculiaridades, para daí a gente chegar embasado para escolher um remédio. Se você pensa em remédio antes disso, você está fadado a colocar ali uma influência gigante do teu viés de observação ou do viés do conhecimento que você já tem sobre remédio. E a chance de você melecar isso tudo é muito grande, tá? Então, a gente vai colocar, às vezes, eu pensei em, sei lá, vocês pensaram em algum remédio? Pode falar agora, só para dar um exemplo aqui. Pensou em alguma coisa, Stephanie, Bárbara? Não. Mas sei lá, vamos. Não, por enquanto estava só analisando o caso. Eu Vamos também dar um tava exemplo. pensando. Vocês estão treinados, né? Que bom. Mas vamos Ah, por assim, sei lá, pensei em Nux Vomica, tá? Tô chutando aqui, porque trabalha muito. Beleza. Então pega esse elemento de Nux Vomica que você pensou e considera só o elemento e não o remédio.
Ah, tá. Eu considerei o trabalho. Então, o trabalho é o que você vai valorizar e não o remédio. Ah, Hum, me fez lembrar pulsatila porque chora. Então, só considero chora, não pulsatila. Ah, me fez pensar em nato freático porque remoe o passado. Então, é só remoe o passado. Até porque se vai entrar na rúbrica de remoe o passado, tem 230 remédios, não tem só natrium muriático. Então, talvez seja um dos Uhum. 200 e pouco que não natrium muriático, tá? Então, aqui é sempre uma coisa que eu sempre forço para a gente não pensar em nenhum medicamento até agora, tá? Mas agora, depois de tudo isso, é o momento em que a gente vai fazer o algoritmo. Então, agora, as questões de remédio vão aparecer, tá? Antes da gente perceber o algoritmo aqui, vamos fazer aquele exercício de reino. Vocês sugeririam algum reino? Difícil, né? Difícil. Não acho que é um caso que tem um reino super claro, não. Dá para fazer aquele exercício de justificar os três, né? Ah, então por que que é animal? Ah, é animal porque ela sempre se coloca numa posição de inferioridade em relação aos outros. É ela inferior no trabalho, é ela inferior lá na escola, ela sofreu bullying. Ela se coloca como vítima de todas as coisas, então ela é animal. Beleza. Ah, não, é vegetal porque ela sente essa sensação, ela se sente Porque ela muito, é sensível. ela é sensível, hum, né? Ou não, é mineral porque é estrutura, que a estrutura está totalmente ligada à questão da família, é tudo num foco só, blá, blá, blá. Então, Faltou estrutura para ela. tem estrutura para ela, é. Então dá para justificar qualquer um dos três. Vamos ver lá o que que o algoritmo nos ajuda nesse aspecto. Então a gente tem uma simetria 5, tá? Com uma sugestão 50% animal. Então, eu acho que essa justificativa que eu fiz do animal realmente é alguma coisa que pode ser dada mesmo. Eu acho que ela realmente tem essa questão de minusvalia, de se colocar muito numa posição em relação aos outros mesmo, né? De inferioridade, né? Então, talvez isso possa colaborar. Faz sentido o animal para vocês ou vocês acham que é muito pesado? Não, acho que cabe. hum, O que que você acha, Stephanie? Forçou muito a acho barra? que, não, acho que sim. Então percebam que quando tem um reino um reino sugerido, eu gosto de organizar o algoritmo assim, ó, em reinos, ó, tá vendo? Hum, Em vez de colocar o número direto, eu coloco no reino. Então, para fazer isso, você clica naquele primeiro botãozinho do saque, E você depois no de reino. e no de reino, mas você não seleciona o alfabético. Então, ativa o saque, desativa o alfabético e ativa o reino, Ah, tá. tá? É ativa, desativa, ativa. Aí ele vai ficar bonitinho assim. Então vamos lá para o final, que estão aqui os nossos animais. O bom do animal, entre aspas, é que geralmente ele sugere menos remédios, né? É um reino que tem menos remédios mesmo, então a gente fica em dúvida entre menos remédios, tá? Então, antes da gente pensar, vamos abrir esses remédios aqui para a gente avaliar aqui o que que a gente vê de cada um. Estão vendo minha tela? sim. Sim. Então a gente tem lá buco, latrodectus, É mostra, gostoso quando é pouco remédio, né? né? Ia ter que analisar 35, agora são só 5. Aí música eu vi que não tem aqui, música, então quando não tem, coloca lá música doméstica, espaço quejuri. Aí isso vai lá para o site do show, tem que ter algumas coisas aqui, só tem um caso, então nem ajuda muito, mas é o que a gente tem. Vamos deixar aqui, depois a gente vê se tem alguma coisa que ajuda. Laqueses. Pensando do ponto de vista das séries que a gente falou, a gente tem aqui, isso é uma coisa que varia, tá? Lá no Congresso, a minha sessão no Congresso foi com o Rubens, e ele tem um livro disso aqui, e ele classifica diferente do que eu classifico. Falei, Rubens, eu faço diferente. Ele, não é assim. Falei, não, acho que não é. Então é uma coisa que muda muito, assim. Eu acho, tá? Segundo a minha classificação. E eu acho que o Sankara está escrevendo um livro disso, então vai vir mais um cara experiente aí, que eu acho que vai saber mais do que eu. Mas vamos lá, até ele falar. Ah, Lantanídeos. Henrique, desculpa. Diga, diga. Qual livro, então, você indica para a gente estudar melhor os Não tem, reinos, essas não coisas? tem. Eu indico Rubens, né? Por exemplo, eu Eu sou da baseio no PA, que o então. Scholten escreve. Tá. Porque quando você coloca aqui um bicho aqui no Quejuri, ó,
Aqui não dá para ver, mas quer ver? Vamos botar Laquesis aqui, ó. Quer ver? Ó? Quejuri Laquesis. Esse número que ele coloca aqui, ó, é o número da série, ó. O Hum, 4 é o reino animal. E ele não colocou, ele não sabe qual é o número, mas ele já colocou um 5. Então, para mim, as cobras são prata. E eu acho que hum, faz muito sentido ser prata, a cobra, tá? Acho que esse aspecto de estética, de criatividade, eu vejo nos remédios das cobras, tá? Então, eu sigo mais por aqui, tá. tá? Então, o lantanídeo, o que que eu coloco em lantanídeo? Mamífero, consequentemente os leites, né, os lacs, e os peixes também. Se não me engano, o Rubens coloca no silício os mamíferos, tá? Uhum, Mas eu acho que do ponto de vista evolutivo, eu acho que eu colocaria mais em lantanídeo, tá? tá. Ouro e lantanídeo, né? Ouro e lantanídeo é uma coisa só. Aí prata eu colocaria as serpentes, tá? Ferro eu colocaria as aranhas e os insetos, tá? Ele também coloca, aí ele coloca as aranhas como um aspecto mais yang, assim, né? O mais passivo e os insetos mais ativos. Isso eu concordo com ele. No silício eu colocaria os remédios do mar, moluscos, tá? Tipo sépia. Hum, E carbono eu colocaria os remédios mais primitivos, tipo corais, tem uns outros, tipo sanguessuga, umas coisas assim. Mas eu digo, isso aqui tá bem difícil, talvez mude, tá? tá. Mas você É, tem algum material assim para passar pra gente, mais resumido, ou que você indica pra Eu gente? sugiro que vocês leiam no próprio Quejuri, aqui no site do Schouten, tá? Porque Tá. esse site, ele tem conteúdo de todos os livros dele, tá? Então, se você coloca aqui, Cordata, aqui, ó, ele vai colocar uma série de explicações sobre por que que ele coloca aqui Cordata e tal, tá vendo? Ó, até aqui ele coloca, ó, tá vendo aqui, ó, 7, 6 Aves. aves, 7 mamíferos, répteis, anfíbios. Então eles estão fazendo, né, uma classificação, assim, mas é muito dinâmica. Então, mas o próprio livro do Rubens eu acho que é a melhor referência que tem, por mais que eu não que eu diverge ali, não sei se é isso que fala, de alguns pontos, pelo menos está estruturado. É um livro com começo, meio e fim que é legal de ter como referência também, tá? É um livro em Obrigada. português e tal, né? É um Tá. livro para ler bem. Então, nesse caso, eu não sei se as séries vão nos ajudar muito, sabe? Talvez as séries a repertório talvez vá nos ajudar mais, tá? Então, o que a gente pode fazer agora? Vamos pegar esses remédios aqui e vamos fazer uma repertorização reversa. Então, eu pus aqui, ó, moscos, musca doméstica, laquesis, o que mais que tinha? Mutus, né? Bulco, né? Bulco, latrodectus, Mutus. moscos, laquesis. Ah, é isso, né? Então, Hum, tipo, Não é, tirou um, hein? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, certo? É isso aqui. Uhum. Vamos lá, rúbricas. Uma rúbrica muito clara. De preferência não mental. Não, mental. É porque mental é muito interpretativo, né? Às vezes o não mental é mais fácil. Tem uma muito clara para mim. Lembra que a gente falou, Stephanie? frenético de trabalho, ela falou? Lembra que eu falei? Desejo por Industriosa. Ah, Então, Desejo por quê? estimulantes. Ela tomava estimulante lá na faculdade, ela tomou de novo agora, toma Passiflora, toma energético. Hum, Então eu colocaria só como estimulantes, para ver o que que tem de estimulantes. A gente vai ter aqui agrava por estimulantes, melhora e desejo. Como são poucos remédios, eu colocaria aqui tanto o melhora quanto o desejo, tá? A gente vê que aparece laqueses, moscos e música doméstica. uhum, Se a gente procurar na matéria médica, aparece
Moscos, desejo por café preto, estimulantes. Latrodex aparece, mas se você ler aqui, não é o desejo aqui, é uma coisa que ele tomou lá, apesar de estimulantes, então não é isso. E Laquesse, tá? Então, também para a gente ficar de olho, tá? O que mais? Ah, Isso, né? Como é que chama essa hemiparesia que ela teve? Como é que chama no repertório, vocês sabem? dá uma olhada, é porque eu uso aquele outro da. Ele chama geralmente de AVC, essas coisas eles chamam de apoplexia. Tá, é porque eu tô usando o do Ariovaldo ainda. Eu Tá? baixei esse, mas eu não tive tempo de fuçar muito nele. Talvez seja apoplexia lá mesmo. Apoplexia é um remédio que aparece muito em Laquese, né? Um dos principais. Tá? Aí o que a gente pode ver é aquelas qualidades mentais. Lembra do repertório de qualidades mentais que eu sempre falo? Uhum. Então aqui dá pra gente botar só qualidades, ver todas que tem e a gente seleciona quais que fazem sentido. Então, a ambição, animal, bababá, cuidador. Cuidador, talvez, por ela ter assumido a responsabilidade do cuidado da casa, do pai, né? Aí, clarividência, close, falha, né? Pode ser, porque ela tem medo da falha. Medo de doença, culpa, acho que pode ser também, porque ela se sentia culpada pelos pais. Casa, julgamento, né? Uma coisa que ela falou algumas vezes. Uhum. Baixa autoestima, com certeza. Opinião dos outros. Acho que é isso. Vítima, né? Uhum. Algo mais de rúbrica, gente, que vocês pensam? Pode pensar nas mentais agora, não tem problema. Como a gente está fazendo reversa, dá pra gente pensar em tudo, porque a gente só vai ver as que estão restritas a esses remédios aqui. Essa dor no Acho que peito. industriosa, né? Que é a queixa Ah, principal dela. aham. Tem até uma rúbrica aqui que é isso, que uma das qualidades mentais que é tipo A. Quer ver? Tipo A, ó. Quer ver a descrição? Tipo, ah, Adequado para pacientes que tenham tá. problemas de ser Workaholic, workaholic, com uma depressão. combinação de Tá. depressão, persistência, industriosidade. Esse aqui que eu vou colocar, tá? Que eu acho que é mais abrangente. Mas significa a mesma coisa, tá bom? Tá. Ah, E aí, que mais? Mais de mental? E essa questão da. Ah, não sei. Tem a questão da inferioridade, né? Tem a questão da insegurança. Sim. Eu acho que essas qualidades mentais pegam bem. Baixa autoestima. Então, Uhum. perceba aqui, ó. Essa qualidade representa qualquer coisa relacionado a valor baixo de si mesmo, negatividade, imagem, desgosto, depreciação. Tá. Eu acho que pega. E a vítima também, que daí é Tá. aquela que elas coloca numa posição de ser fisicamente ou emocionalmente atacada, perseguida, desmotivada, que tiram vantagem. Tá. Essas duas qualidades acabam pegando esse núcleo aí. Tá. Algo mais, Bárbara? acho que não. Então, vamos restringir essa análise aqui aos nossos remédios. Como é que você fez isso, Henrique? Eu tô ainda perdida com com esse repertório. Aqui quando a gente vem, a gente faz uma repertorização normal, né? Tá, que vai tudo. Só porque eu chutei aqui no Xvome, que é o primeiro que aparece, mas foi sem querer. Então aqui tem todos os remédios, tá? Tá. Só que a gente vai usar o repertório de uma outra maneira. Nós vamos restringir aos remédios que a gente viu por todos esses passos anteriores que fazem sentido. Por Tá. ser um remédio animal, a gente acaba colocando todos, mesmo antes de excluir. Se Tá. fosse planta, por exemplo, ou mineral, que tem um monte, a gente já poderia excluir antes de fazer isso aqui. Excluir por ler matéria médica e tal.
A gente já poderia deixar essa lista ainda menor, tá? Então você vem aqui no Complete, né? Você vem aqui em mostrar todos os remédios, editar e faz um Ctrl V aqui, Ctrl C, Ctrl V da listinha das abreviaturas. Daí ele vai restringir só os remédios que a gente está em mente. Mas isso aí só a edição master que faz, né? Acho que o filtro não. O filtro não. Dá uma olhada depois, é que eu sempre usei essa aqui. Esse dos sintomas mentais também, né? Tem que pagar Os sintomas mentais é um repertório que você tem que comprar à parte, tá? Eu acho a que deve custar parte. 70 euros, uma coisa assim. Mas eu acho que vale muito a pena. No método vai ajudar mais do que o repertório normal. E tem que comprar a edição master do Complete para ter esse. Não. Ou um é independente do outro. Um independente do outro, não precisa ter a master, não. Ah, tá. Uma coisa que eu sei que só o master faz é procurar na matéria médica. Isso que eu faço aqui de clicar em matéria médica, Ah, as tá. palavras, isso eu sei que é só o master que faz. Mas não acho que é uma função assim super importante, não. Sim. Então tá aqui. Percebam que só se a gente tirasse a falha, seria laqueses e moscos empatados, tá? Vou agregar esses dois aqui para ficar bonitinho. É. Então percebam que laqueses e moscos aparecem com uma maior pontuação, né? Moscos pegando todos as rúbricas. Tá? Vocês têm algum preconceito de moscos? Vocês conhecem alguma coisa de moscos? Eu conheço, que foi meu trabalho de finalização de curso. Tenho todos os preconceitos do mundo. É a mestre do moscos. Ai, é difícil você achar um paciente para pôr em moscos, hein? É. Não é fácil, não. O que ela tem de moscos? Nossa, pela história aí que eu vi, muito pouco, né? Só que a única coisa que eu acho que ela tem de moscos, O quê? desmaiou. É isso que eu. Um desmaio, né? Ela desmaiou e acordou em parética. Só. Só. Do que eu conheço de moscos, né? Aí você vê o quão preconceituoso a gente é com remédios, né? A gente faz Sim. uma imagem de moscos que tem que ser aquele que desmaia, que é histérica, que tem pitido. Histérica, é. A característica principal é a histeria. É histeria, tá? Agora, o que é histeria? Mas tem muito sintoma físico, moscos. Será que essa dor do peito dela é uma histeria? Acho que não. Não dá para saber, né? Não A gente dá, mas não conheceu, a acho que gente não seja. viu, não sei, não parece ser também, acho que não, tá? Agora vamos ler aqui o moscos do ponto de vista temático, tá? Então, bufo, ó, vamos começar lá. Bufo, acho que não tem nada a ver com bufo, tá? Apesar de ter um neurológico aqui como tropismo, bufo tem uma questão de infantilidade, uma questão de um comportamento estereotipado. Não consigo ver nada assim. Também é um preconceito, mas eu digo assim, não vejo nada assim de bufo, tá? Então, bufo eu fecharia, tá? Em Latrodectus, a gente tem a questão dos aracnídeos, tá? Que ela tem, o aracnídeo, como a gente falou, tem uma questão do ferro, que ela também tem, tá? Dessa questão de tarefa e tal, né? Hum. Mas eu não sei, as questões específicas de Latrodectus, personalidade fraca, longa história de fracassos, depende do suporte do cônjuge, tenta ser trabalhador eficaz, mas os esforços parecem condenados ao fracasso, extremamente sensível a choques e traumas. Eu não consigo ver muito essa sensibilidade, sabe? Essa característica de Latrodectus, não. Mas por ser da série do ferro, eu não vou fechar. Ah, vamos deixar aqui como opção. Eu ficaria mais entre moscos mesmo e laqueses, tá? Laqueses, grande remédio da série da prata, a gente falou, né? Que ela tem os aspectos da prata. Eu comentei com ela depois e ela falou que ela teve ciúme da irmã quando nasceu, por exemplo, tá? Então ela tem alguns aspectos de laquese, sim, tá? Eu não consigo ver muito essa competitividade,
essa questão muito enganosa, essa questão insensível, sabe? E também não vejo a loquacidade, aquela questão característica de Laquesis. Então, não acho uma Laquesis clássica, não. E Moscos tem muito matemática de falta de vínculo. Então, sensação de não ser cuidado, de não ser nutrido, de não ter recebido atenção suficiente, problemas com os pais, uma culpa, transtornos alimentares, ela falou lá da obesidade na infância, uma vitimização, a culpa também por ser LAC e um tropismo também neurológico, tá? Tem os desmaios, as convulsões, a histeria? Não tem, tá? Mas eu ficaria entre Laquesis e Moscos, deixando o Latrodexus aqui do lado, tá? O que vocês acham? É, Não é aquele caso redondinho, né? não. É, não é. Mas eu Vai acho, ter que sabe por quê? tentar, hein? Sabe por que que eu acho que não é? Por causa do conhecimento que a gente tem sobre as medicações. São medicações. Laquesis não, né? Laquesis é uma medicação que a gente conhece bem. Agora, Moscos, por exemplo, é uma medicação que a gente tem muito pouca coisa. E a Bárbara sabe bem disso, estudou bem Moscos. Ela tem uma Sim. assim, bem estereotipada, de coisas muito características. Assim como o bufo também é assim. Então, bufo, se não tem infantilidade, se não tem sei lá, o manipula genital, a gente já descarta. Moscos, se não A tem gente já isso, não quer. a gente já descarta, sabe? E talvez os remédios sejam mais complexos que isso e a gente não conhece, a gente não sabe, né? Ou talvez esteja errado mesmo, talvez exista uma outra medicação, talvez tenha um outro reino ali que possa nos ajudar mais, né? Mas, seguindo a regra do método, a gente vai tentar prescrever um animal antes, né? O que vocês acham, gente, de tudo isso? Como é que é a interpretação de vocês? Fala, Stephanie. Tô pensando aqui. Fala de novo, Henrique, o que que você perguntou, fazendo um Não, favor? agora é hora da gente pensar junto aqui, Escolher? escolher. Eu sempre penso, eu sempre percebo que parece que o algoritmo pega temas de fases da vida, tá? Hum. Se a gente tirar o conhecimento de moscos, que é de moscos, mas pegar essa ideia dos mamíferos aqui, dos lacs, eu acho que essa questão lac, ou essa questão mamífero, ela viveu na primeira fase da vida dela. Uhum. É como Sim. se a gente desse um remédio para aquela primeira fase da vida dela, se a gente desse moscos. Entendi. Tá? Como se a gente desse laqueses para uma segunda fase, aquela fase em que ela teve a emparesia, aquela fase em que ela desistiu do direito, aquela fase em que o foco dela era o estudo e era a intelectualidade, entende? Então Uhum. parece que ele tem focos em áreas da vida diferentes. Sim. Mas não é uma interpretação que a gente teria sem o artifício do algoritmo. A gente nunca chegaria nesses dois remédios, muito dificilmente, tá? Uhum. Mas pensando por isso, tentando encaixar, né, todo esse conhecimento à história, eu ficaria mais eu acho que bate mais a temática dos mamíferos e não só moscos em relação ao que ela viveu no início da vida, do que eventualmente da questão das cobras com o que ela viveu depois. Tá. Não sei se faz sentido para vocês. Faz sentido. E entre esses remédios aqui, ó, a gente vai prescrever um desses. A gente tem que ver o que é menos pior, né? A gente não falou de música, né? Vamos tentar ver o que tem de música aqui. Mas música é do certo, né? Tem aquela questão mais da Vamos levar lá? hiperdinâmica, uma hiperatividade. Não tem aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui
tem um caso de mosca doméstica, mas esse aqui é a mesma coisa que a gente viu lá. Deixa eu ver se tem alguma análise aqui. Delírios, extrema sensibilidade a ruído, aversão a si mesmo, delírios, medo pelos outros, indolência em resolução, dificuldade de aprendizado, persistência, insistência. Não consigo ver muita coisa aqui do remédio, não. Não. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos dar sulfur? Não, vamos dar laqueses. Você prefere Lacazes que Moscos? É mestre do A Moscos. Se gente você pode. falar, eu acredito. Ai, senhor. Eu conheci alguém que estudou tanto Moscos. Nossa, foi minha apresentação. Deixa eu até dar uma relembrada nela aqui. Eu peguei tanto artigo. Super difícil de achar material. Eu tive que ligar lá na PH, pedir uns escaneamentos de revista. Nossa. Uhum. E aí, Stephanie, o que você acha? Ó, ação central, sistema nervoso, sistema geniturinário. Ela tem alguma queixa? Genital urinária? Não. Não. Ah, eu iria em Laqueses, mas é aquilo, é porque eu tô viciada, é um medicamento que eu conheço mais, né? Mas aí não conta, Hum. né? Sim. Mas Ela dorme bem? o que te levaria a prescrever Laquese? Eu concordo que pode ser Laquese. Por quais questões? Ah, Apareceu no algoritmo só não vale. é. E aí vem aquela pergunta clássica, né? Ela tolera, por exemplo, roupa apertada, aquelas coisas todas, né? É, eu Que a podia ter gente, perguntado, não perguntei isso aí. se ela tem loquacidade, sei lá, Capacidade ela não tem, não tem. ela tem ciúme, ela teve ciúme, tá? Ela teve ciúme da irmã quando nasceu, por exemplo, e para mim o que eu Mas ciúme levaria de para irmão não prescrever pode ser Laquese normal, assim, foi. porque ciúme de irmão é uma coisa meio normal, né? Não sei se consideraria. Eu gosto desse sintoma assim, porque por mais normal que seja, depois que passa tanto tempo, quando é uma coisa muito normal, a pessoa nem fala que teve, eu acho, pela minha experiência. Depois de Uhum, 20 anos, assim, você teve, eu tive, eu fiquei um tempo e tal, é uma coisa que marca. uhum, tá. Então eu acabo valorizando mais. O que me levaria a pensar em Laquesse são as questões da prata que ela tem. Então, a questão do cargo, a questão da intelectualidade, a questão. Isso me leva a pensar em prata, e como eu assumo que prata é bicho, eu pensaria em Laquesse. Tá? Mas para mim, é o mesmo peso de você entender as circunstâncias de início de vida com Moscos. Eu não consigo pensar diferente. Para mim, tem o mesmo peso. Entendi. Então, realmente, para mim também foi uma dúvida. Eu E prescrevi se um pouco. você, sei lá, começar com os moscos e mais Sim. pra frente, talvez, sei lá, pensar em prescrever laqueses, não sei. Independente dos dois, um dos dois que a gente vai fazer, nós vamos fazer com esse pensamento. Nós vamos fazer com o pensamento de começar um e deixar o outro na manga. E Tá. deixar o outro na Uhum. manga para a próxima consulta. Não é deixar o outro na manga para daqui 6 meses. O remédio que a gente der agora precisa nos mostrar um movimento. Uhum, Naquela ideia do movimento, seja ele qual for, não é para ela estar melhor necessariamente, mas eu digo assim, a gente precisa notar que alguma coisa mexeu. uhum, For algo assim inócuo, zero, eu já prescreveria o outro na próxima consulta. entendi. Porque eu tô bem na dúvida entre os dois mesmo, sabe? Então acho que é uma dúvida que eu também tive na hora de prescrever, né? Eu já prescrevi, então eu já fiz alguma coisa. Então o que que vocês fariam e o que que vocês acham que eu fiz? Ah, eu acho que eu iria para Moscos. Ixi, mas já mudou de novo? Já mudei. Por causa dessa questão dela com a mãe, da mãe ter saído de casa e levado só o filho mais novo, de ter perdido esse vínculo.
Porque se ela colocou isso dessa forma, é porque isso machuca ela, né? Foi isso que Ó, eu fiz. minha mãe saiu de casa, levou meu irmão mais novo e deixou eu e meu irmão para assumir a casa. Então, assim, é uma coisa bem significativa. É, foi isso que eu fiz. Eu prescrevi Moscos, tá? Mas eu concordo que daria para prescrever Laquese tranquilamente, assim. Deixei com essa ideia de deixar Laquese na manga mesmo. Não acho que teria errado prescrever Laquese. Então, a minha ideia, sempre, eu sempre falo isso com vocês, é que a gente tenha um lugar, um jeito, né? Uma sequência de organização da consulta que a gente chegue numa ideia parecida. Eu queria que nós três tomássemos esses casos separados um do outro e chegássemos aqui com a mesma dúvida. Sim. Talvez a Stephanie prescreveria laqueses, eu Moscos, a Bárbara laqueses ou Moscos, não tem problema. Mas pelo menos nós chegaríamos na dúvida entre esses remédios. Não um prescrever natro muriático e outro prescrever laquese. Não um prescrever sulfuro e outro prescrever psotilo. Entendeu? Uhum. É claro que o algoritmo, nesse caso, ainda mais sendo animal, nos aproxima muito só pelo resultado que ele dá, né? Mas já vejo aí uma vantagem, tá? Então, a minha pergunta é essa: vocês acham que se vocês tivessem tomado o caso, ou se vocês tivessem recebido esse caso como um exercício, a gente chegaria nessa dúvida parecida? A gente teria seguido esse caminho como a gente seguiu parecido? Ou vocês acham que não? Eu acredito que sim. O que você acha, Stephanie, que está há menos tempo? Você acha que daria para reproduzir esse pensamento, pelo menos em parte? Eu acho que sim. Isso. Eu acho que esse é o nosso Mas, objetivo principal, tá? É pelo menos a gente falar a mesma língua aqui. uhum, Eu acho que o fato de sistematizar, de criar um método de todos esses passos, não só o passo que a gente está agora, mas desde aquela hora lá que a gente achou o tropismo, que a gente achou os temas, isso vai criando vai ser para a gente muito uma bom. bagagem Eu para achei escolher o ótimo. remédio. Que eu Isso. tava meio perdida, assim, ainda tô com Aham. relação a esse repertório, o algoritmo que eu não usei. Tá. Mas eu acho ótimo, nossa, é muito bom Isso. ver, assim, esse passo a passo, acho muito legal. Porque é algo Ajuda que, muito. por mais que não sei se é o melhor jeito, mas quando a gente faz sempre o mesmo jeito, isso vai deixando a Você gente cria um hábito, né? Você vai. do hábito. E transforma a nossa tomada de caso, porque a gente começa a tomar o caso já pensando nos próximos passos. Então a gente já começa Uhum, a ter aquela ideia lá que vocês sempre vão ver eu fazer. Qual que foi a sensação? O que que você sentiu? O que que não sei o quê? Porque você sabe que é aquilo que vai virar o tema. O tema não vai assim, não vai ser briguei com meu pai. O tema nunca vai ser sim, briguei com meu pai. O tema vai ser qual a sensação que a briga com teu pai te causou? Ah, me sim, senti rejeitada pelo meu Sim. pai. Então o tema é rejeição, não é briga com o pai. sim, Então isso muda a tomada de caso, que a tomada de caso é o ouro do negócio, assim. É ela dali que vai sair todos os nossos argumentos ali, tudo que a gente vai fazer até lá, tá? Então, eu acho que é bom que você goste dessa parte, porque eu acho que daí no momento em que você criar o hábito de fazer o algoritmo, ele é só um complemento para isso que você já está fazendo, sabe? uhum, Só vai organizar as suas ideias. Porque quando a gente tem o algoritmo na mão, a gente pode fazer essa tempestade de ideias que a gente fez antes de maneira ordenada. A gente não precisa criar uma coisa muito estruturada. A gente sim, levanta tudo que a gente achar. Porque daí quando a gente jogar para a régua lá, a gente tenta encaixar essas peças num lugar, porque daí o algoritmo nos ajuda nisso, sabe? uhum. Eu acho que essa é uma grande vantagem. É, Lesionalidade para a gente decidir potência, para finalizar. O que vocês acham? Agudizações, risco de agravação e profundidade da doença. Agudizações ela não faz, tá? Não escrevi ali, mas ela não faz. Ah, eu acho que. Acho que não tem risco de agravação. Né, Só se ela apresentar outro desmaio, aumentar a taquicardia, dor no peito. Isso. Podemos deixar essa no meio que no meio do caminho, né? Esse critério. Hum, O fato dela não ter, não lembra quando teve febre a última vez, isso nos joga lá para baixo. sim. O fato dela, se vocês não acharem que ela pode ter uma gravação muito grave, nos joga no meio, tá? uhum. Aí nós vamos para o último critério, que é o critério da complexidade. Vocês acham que é uma questão mais complexa ou menos complexa? É, acho que médio para mais, né? Não sei. Eu acho que é uma questão também, médio para mais ou mais.
Fato assim, ela com 22 anos teve uma emparesia. Tem algumas coisas, né? Ela teve uma própria apendicite, mas aí não acho que é tanto. Agora, ela teve as dores no peito, querendo ou não, crise de ansiedade, né, digamos assim. Então, crises de ansiedade sempre nos levam a pensar em potências mais baixas, tá? Porque a própria crise de ansiedade pode ser ocasionada pelo remédio. Então, aquele risco de agravação, eu também acho que se for crise de ansiedade, ela deve nos levar um pouquinho mais para baixo, Tá. tá? Então, juntando isso tudo aí, o que vocês acham? 3 níveis de potência. 3 não, na verdade são 5, né? Baixa, média, alta, com seus meio termo, né? Entre baixa e média, entre média e alta. O que vocês acham? Baixa ou média? Ou baixa média? Baixa média, eu acho. Baixa média. Concorda, Steph? Uhum, acho que sim. Show de bola. Qual seria então a potência? CH ou DH? Acho Aí que eu tô seria gostando da DH, hein? Ixi, olha lá. Mais também. uma contaminada pela DH. Tô gostando da DH. A única coisa ruim é que o paciente esquece de tomar, né? Uma vez na semana. Aí eu Hum. peço para colocar despertador, ainda assim eles esquecem e falam, ah, eu posso tomar no outro dia. A DH eu gosto de fazer menos frequente. Faça menos vezes. Aquela sequência, você está fazendo 6 doses ou você está fazendo 3 ou 4? Tô fazendo 3. 3. Pode fazer uma vez por mês só. Ah, tá. Tá? Então, se fosse DH, seria qual? 9, 14? 9,14. Boa. Isso aí. 9,14. 9,14 é a baixa média. Ou 9,15 se a gente pensar em baixa. Tá? E se fosse CH? Eu começaria na 12. 12, né? Show! Muito bem. Fiquei feliz. Então, pelo menos potências a gente já concorda mais tranquilo. Uhum. Eu prescrevi na DH, tá? Prescrevi naquele esquema de 6 potências, tá? Que daí independe dos doshas, né? Achei que era um caso mais complexo que merecia as 6 Tem doses. escrito aí como que você prescreveu, só pra gente ver, pra eu ir Vou colocar aqui que analisando assim. eu prescrevi, então, Aqui. ósculos, Esse esquema de 6 eu não tô acostumada ainda. 9DH. Aí, na primeira consulta, eu gosto de prescrever em dose única frasco, tá? Só para Tá. eles entenderem como toma. Porque se eles fazem gotas ou glóbulos, eles fazem confusão. Toma todo dia, não entende que é para tomar uma vez só. Uhum. Aham. Ósculos X/15 ml. Solução aquosa, em dose única. 2 frascos, Tá. tá? E eu prescrevi na 15, tá? Eu não fiz 14, eu fiz 15. Mas poderia ser 14, tá? 15, 4 frascos, Tá. tá? Aí ela vai tomar 9, 15, 15, 15, 9, 15, tá? Isso eu ainda tenho um pouco mais de dificuldade pra entender, mas enfim. Pense que é uma sequência de 6 doses únicas. O mínimo de intervalo entre cada dose é 3 horas. E o máximo de intervalo não tem. Dela faria tudo num dia só. Se ela quiser fazer tudo num dia só, ela teria que começar às 8 da manhã, faz às 8, às 11, às 14, às 17, às 20 e às 23. Então ela teria que começar às 8 e acabar às 23, tá? Não tem problema, tá? Mas se ela quiser, ela pode tomar, por exemplo, 3 em um dia e 3 no outro. Ou 4 em um dia e 4 no outro, não tem problema. Desde que ela siga essa sequência aqui e não tome com menos de 3 horas de intervalo entre cada uma. Tá. Tá bom? Ô, Henrique, qual que é a explicação essa aí do dosha, dessa sequência de 6? Porque Foi quando você visto falou lá. isso, eu não tava. Isso é sempre a evolução que a gente se inspira, né? Ou lá,
aproveita a experiência da doutora Miriam lá do Biofal. Então, eles perceberam que esse complemento ali de 2 doses estaria sendo mais efetivo em casos mais complexos e tal, e foge um pouco dessa necessidade de ficar acertando o dosha, né? Então acaba sendo mais fácil. Mas como assim você fala de 2 doses? Não, porque aqui você faz essas 2 doses a mais, né? Você faz uma 9 e 15 no final. Então, Ah, você tá, escolhesse um entendi. dosha do meio aqui, né? Ou mais ou menos uma. Sim, Porque antigamente seria uma dose para fogo, né? Um pouquinho para mais. fogo, com Só que 3 águas, né? complementa com essas duas aqui, com essa dupla aqui, daí equilibra esse dosha. Então acaba sendo uma dose meio coringa. Entendi. Henrique, Perfeito, vou tem começar a uma fazer isso. coisa. É, se eu Obrigado. vejo muitos pacientes, se você não dá todo dia ou toda semana, ele acha que tem isso. Ai, mas eu só vou tomar uma vez, vai fazer efeito. Você explica, mas sempre rola aquela. Não sei se com vocês acontecia isso no começo também. Acho que isso é uma coisa mais de. Por exemplo, a Bárbara é uma médica que só atende paciente complexo, não é? Ó, Famosa pelo cagada. paciente que tá tudo um monte de coisa. Eu sou É. paciente, eu sou médico que atende mais criança, não sei por que vem mais criança. Então, eu também, daí, bom. Tem uma questão que é público, assim. Por exemplo, provavelmente o teu público seja um público mais, talvez não tão acostumado com homeopatia, É, sei lá, que não. O é, meu não tem muito essa objeção, não. Eu falo, eles, não, beleza, tá? Então não é uma coisa que me pega, mas se eventualmente pega para você, você sentir que dá para fazer todo dia, até faz. Mas é legal, às vezes eu falo assim nesses pacientes, falo, ó, faz isso uma vez só na primeira vez, só uma vez só, e vamos observar esse mês para depois a gente ver se a gente precisa fazer todo dia. entendi. Mais importante do que o estímulo é o silêncio. Sim. Mais importante do que dar é esperar o corpo reagir. Se a gente dá o Uhum, remédio todo dia, a gente não dá tempo para o corpo reagir. A gente está estimulando ele todo dia, todo dia, todo dia. Então é melhor dar esse silêncio. Quanto mais silêncio a gente tem, mais tempo a gente tem para perceber se o remédio gera movimento ou não. E uhum. uma coisa que eu percebo muito, assim, quando eles tomam e o remédio realmente faz um movimento, nossa, eles ficam loucos, eles querem engolir o frasco todo dia. Tem uma paciente que manda, eu quero tomar todo dia, eu quero todo dia esse É remédio. verdade. Eu tive uma mãe de uma criança que eu fiz CH, não lembro agora, e eu deixei diário, primeiros 30 dias, e ficou super bem. E eu falei, vou espaçar, eu ia espaçar semanal, né? Tava super bem. Ela me, não, doutora, mas eu quero ficar dando, porque vai que piora, né? Porque tá indo tão bem, não sei o quê, então rola às vezes essa. Isso entra um pouco nessa. Lembra que eu falei no começo, agora que eu falei desse alinhamento das expectativas? Que, Sim, segundo eles, eu acho isso super válido dos pacientes. Eles querem o remédio que faça para eles um trabalho que é eles que têm que fazer. é, Vale tanto quando é a pessoa que toma, quando ela dá para o filho, por exemplo, a imunidade. Seria ótimo para ela que tivesse um remédio que sustentasse a imunidade deles bem. Então, ó, vou dar todo é, dia, e esse remédio fica segurando eles aqui em cima, para eles não ficarem doentes, né? é, Eu também, eu tenho 2 filhos, a Bárbara mais do que nunca sabe, porque eu sei que ela tá na pendenga aí. Seria ótimo se tivesse esse remédio. Mas sim, não tem esse remédio, e esse remédio não vai funcionar assim. Então é muito melhor que a criança fique doente, mas saia daquele processo recuperando as defesas, do que a gente deixe eles acima. Claro que seria bom, mas é que não sim, existe esse remédio, então sim. não adianta, né? Seria Então perfeito, né? O sonho é, de toda mãe. alinhar essas expectativas no começo, às vezes faz também com que eles mudem um pouco esse pensamento, sabe? Uhum. Eu falo assim, se essa fórmula existisse, os médicos estariam todos milionários, né? É. Ou, Porque cada ou, um patenteia uma ou fórmula e pobres, né? pronto. Porque ter um milionário, o resto todo mundo sem emprego daí. É. E outra coisa que eles, nossa, direto eu recebo mensagem. Um mês atrás, meu celular assim, chovia mensagem, os pacientes querendo que eu passasse uma fórmula homeopática para prevenir dengue. Uhum. Aí eu falava, gente, mas da onde vocês estão tirando isso? Se isso existisse, eu tinha feito uma fórmula e eu vendia a fórmula para o mundo É, porque tinha inteiro, para uns ninguém estudos ter falando dengue. Não de tem como. Pericum, perflorato, tinha um negócio assim, aí eles devem ter visto e No próprio Covid teve uma onda assim também, teve. né? Mas até tem, eu acho que até deve existir algum efeito, mas nada substitui, ao meu ver, né, essa questão da individualização, né, de você Sim. colocar isso dentro de uma análise mais profunda. Com certeza o resultado vai ser melhor, né? Não, a questão é que eles acham que se eles tomarem a homeopatia, o mosquito vai picar contaminado e você E não não vai vai acontecer desenvolver dengue. Eles não entendem que trata o sintoma da dengue, entendeu? nada. Uma É, loucura. Uma loucura. Bom,
Gente, é isso. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram conversar mais? Não, Chique. Foi tô muito achando legal. ótimo esses casos, muito bom. Beleza.